Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Agora com a palavra de oferta, amém? Boa noite, meus amados. Vamos falar de oferta, né? Eu olho aqui e estou vendo multidão, ó. Estou entrando aqui no sobrenatural do irmão do Vico aqui, né? Tudo é sobrenatural, né? Quando Jesus dizia que ele ia ser morto e ressuscitar o terceiro dia, por mais que alguém cresça, até Pedro, né? Ele não acreditava. Então, quando Jesus morreu, Pedro negou ele 3 vezes antes de morrer, para depois Pedro ser tratado, né? Porque o sobrenatural realmente é para quem busca, né? Nós não vivemos no sobrenatural como homem comum ou mulher comum. Nós só vivemos quando nós buscamos intimidade com Deus, caráter de Jesus e santidade. E isso é que nós temos que fazer todos os dias de nossa vida. Se não for isso, a gente não anda. A gente vive como aquele crente que às vezes é até justo, é dizimista fiel, mas nós não andamos, nós não temos o amor realmente verdadeiro para nos compadecermos das vidas. Que vida? Aqui dentro da nossa igreja, nosso vizinho, o amigo do nosso amigo, no supermercado, aquele que está caído, que está no hospital. É essas vidas que nós temos que nos amar. Amém, irmão? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 6, 25. Amém? Assim diz a palavra: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é haver de comer, ou pelo que é haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Orai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem junto em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. E não valei vós muito mais do que elas? O 31 diz: portanto não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas estas coisas o gentio procura, porque vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso, né? Irmão, aqui Jesus nos exorta, né? Por essa falta às vezes de nós realmente termos intimidade, né? Temos confiança, temos fé, né? Aí nós deixamos com que a incredulidade faça com que nós, servos de Deus, às vezes, porque uma coisa Deus tem testificado na minha vida: por mais que nós estejamos achando que nós estamos sendo pessoas que não estamos buscando um trabalho, buscando ganhar um dinheiro, mas quando você dá um passo para começar a fazer a obra de Deus, levando a palavra, Deus te motiva, Deus te tira a preguiça, porque Deus não é Deus de preguiça, Deus é Deus de trabalho. Eu mesmo hoje tenho que estar me virando, às vezes até andar de bicicleta, porque eu quero fazer mais coisas, né? Mas tem muito mais que eu posso fazer, como evangelizar. Tenho saído de bicicleta, né? Evangelizando as pessoas em ponto de ônibus. Eu agora já sou idoso, né? Aí eu tenho uma carteirinha grátis, né? E vem enquanto dentro do ônibus, ontem foi para umas venezuelanas, outro dia foi para uma senhora num ponto, e veio mais outras pessoas e ouviram. Porque nós somos, às vezes, orgulhosos, somos tímidos, né? Para falar de Jesus, às vezes porque estamos num lugar. E eu, como sempre tive carro, andei de condução, era assim meio sistemático de andar de bicicleta, e hoje não, hoje Deus me exorta até fazer a palavra, né? Levar a palavra àquelas pessoas, o ID de Jesus. O que é o ID? Às vezes a pessoa, quando fala lá em Mateus 28, o ID é ir para a África. Não, pode ser, claro, glória a Deus, né? Mas o ID às vezes é dentro da tua casa, que dentro da igreja às vezes tem pessoas precisando do nosso ID, pessoas que estão, às vezes, que são do nosso ministério, estão distanciados, né? Nosso vizinho, né? Esse é o ID. Portanto, meus amados, Jesus nos dá toda a confiança para não desanimarmos, seja qual a necessidade. Às vezes deixamos a incredulidade tomar conta da nossa vida.
nos levando ao desânimo. Muitas vezes perdemos nossas bênçãos por estarmos desatentos aos sinais que Deus nos mostra, para ser bem-sucedido em qualquer área de nossa vida, né? Às vezes nós, até por isso, né, muitas coisas, né? Essa falta verdadeiramente, ler a Bíblia, orar, né? Você tem intimidade mesmo, porque quando nós começamos a dividir a atenção daquilo que Deus pode nos dar através da palavra dele, nós começamos a pegar o desânimo. A internet, ela é muito prejudicial, mas para quem não busca, né, sabedoria. Para mim, a internet hoje, nessa área do evangelismo, né, nós achamos muita gente boa, muita gente de Deus. Hoje eu creio, eu não vou, quando eu vejo que é heresia, eu nem olho, né? E o Espírito Santo me testifica, e acho que é quase todos aqueles que lêem a Bíblia, que buscam em Deus. Quando você vê alguma coisa que é para te está te tirando dos caminhos do Senhor, que tu verdadeiramente não quer seguir esse mundão que está aí dentro de nós, né? Que é tirado todos os dias, né? Que é o Egito que ainda está. Tu vai perceber essa diferença. Amado, precisamos entender que honramos o reino de nosso Deus. Quando nós honramos o Deus de nosso Deus, Ele abre abundância, prosperidade em nossa vida, né? Em todas as direções, espiritual, física, saúde, financeira. É só buscarmos e dar os passos certos, renunciando à avareza, que traz o amor aos bens materiais, né? E essa avareza endurece nossos corações, chegando uma grande cegueira espiritual, que nos enfraquecemos no amor à vida dos nossos irmãos, do próximo, né? Quando nós nos tornamos avarentos, nós começamos a amar só as coisas materiais, né? E vivemos secos, sem paz, amantes dos prazeres mundanos, num deserto de orgulho, né? Geralmente todas as pessoas avarentas, elas deixam de amar vidas, né? Ele começa a amar as coisas materiais. Antes de pensar em realmente do teu irmão que está até precisando de um dinheiro para matar a fome, tu pensa no teu bem-estar. Às vezes tu está com um carro bem pago, mas em vez de tu ajudar um irmão teu que pode abençoar e Deus te abrir as portas, tu quer vender aquele carro e dar o dobro em outro, né? E começa a se tornar uma pessoa avarenta, em todas as áreas, né? Quantas vezes a pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, estou falando para crentes, né? Eles estão com uma casa boa, bem arrumada, mas deixa às vezes de honrar o reino de Deus com os necessitados, com as pessoas que precisam, né? E ele será muito mais abençoado para renovar, gastar dinheiro quase fora do tempo com coisa realmente. Isso são tudo uma percepção, né? E se nós não tivermos cuidado, nós estamos olhando muito mais para nós vivemos bem fisicamente, materialmente, do que espiritualmente. Então nós temos que ter muito cuidado nessa área, né? Mas Jesus veio, ele aqui em Mateus 6, 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No 34 ele diz: não vos inquieteis, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada um o seu dia, o seu bem e o seu mal do seu dia, né? Conforme está te acontecendo. Porque se for mal, automaticamente, quando tu é uma pessoa que crê, é uma pessoa que confia em Deus, vai ficar bem. Amanhã será um dia bem. O que Jesus está nos dizendo aqui, que quando nós verdadeiramente temos nossa confiança, quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando nós temos essa fé, quando nós sabemos que o Espírito Santo está aqui, trabalhando na vida de cada um de nós, o dia de amanhã, por mais que hoje nós estejamos preocupados, mas nós entregamos, descansamos no Senhor, ele vai ser um dia que vai ser resolvido por Deus. E amanhã, no fim do dia, será testificado em nossas vidas. Porque as preocupações, quando nós jogamos elas para cima de nós, não entregamos na mão de Deus, elas triplicam. A gente não dorme direito, sonha, né? E deixa as coisas, fica um acúmulo na nossa mente, né? Portanto, meus irmãos, vamos nos dar vida, olhando para o reino que Jesus conquistou lá na cruz por todos nós, né? Jesus, quando ele foi crucificado, ele ali conquistou tudo, tudo que nós precisamos. Todas as dores, todo o sofrimento. Quando nós entregamos todos os pesos que nós temos em nossa vida lá na cruz, Jesus vai nos honrar, tá? Portanto, quando nós buscamos dizimar e ofertar, primiciar, buscamos fazer com amor. Buscamos fazer
verdadeiramente sabendo que Deus vai nos proteger de todas as nossas dificuldades. Tá bom, irmão? Então traga seus dízimos, suas ofertas. Tá bom, estende suas mãos para cá. Pai querido, nós te glorificamos, pois Tu é Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelos que vieram, Pai. Mesmo que não vieram, Pai, nós estamos contentes porque sabemos que Tu cuida de cada um, Pai. Pai, todo dízimo e oferta que é dado nesta igreja, Pai, é para Tua honra e Tua glória. Tu sabe, Pai, que nesse momento, a primeira oferta que temos aqui na igreja é o corpo. E esse corpo, Pai, ele será multidões de gente que vai chegar aqui nesse ministério, Pai, e vai ser para Tua honra e Tua glória. E nós veremos ainda o nome MSA restaurando vida em todas as áreas, Pai, de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Nós te glorificamos e te adoramos. Amém. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Amém? E a graça e a paz do Senhor seja sobre todos nós. Já tem um tempinho, né, que eu não venho aqui ministrar a palavra do Senhor. Fui desafiada recentemente, glória a Deus. E eu pretendo honrar o chamado para o qual Deus me posicionou aqui, dentro do MSA, dentro do meu bairro, dentro da minha família, na minha vizinhança. Amém? E não vou me prolongar muito falando de mim, porque eu tenho um testemunho sendo construído. Durante esse último ano, foi um ano bem difícil na área da minha saúde da minha filha. Chegou a tocar um pouquinho ali no meu casamento também, área financeira. Mas muitas coisas já estão estabilizadas, muitas coisas. E eu acredito que Deus está construindo um testemunho poderoso, que assim que se completar eu vou testemunhar aqui nesse altar. Amém? Vamos à ministração de hoje. A palavra de hoje, o tema: ampliando a visão para alcançar as promessas. E eu acredito fielmente que você sairá daqui hoje com a sua visão ampliada, você sairá daqui hoje diferente. Eu estava bastante nervosa quando eu cheguei aqui, e à medida que o culto foi acontecendo, a palavra de abertura citou algumas coisas que confirmam a ministração. Durante o último louvor que foi citado também, então isso acalmou a minha alma, acalmou meu coração. Vamos lá. Antes de entrar devidamente na palavra que vai abordar ali entre Marta e Maria, o assunto será esse, Marta e Maria, eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Mateus 6, versículo 22 e 23. O irmão Bento, deu uma passadinha aí em Mateus 6, agora há pouco. Aqui. Mateus 6, 22 e 23 diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Misericórdia. Vamos ter uns olhos bons para que... Amém? Recentemente, o apóstolo Rodrigo ministrou uma palavra que falou muito comigo a respeito de dar ouvidos à serpente, ou dar ouvidos a quem anda com a serpente, e dar ouvidos a Deus, ou dar ouvido a quem anda com Deus. E o que acontece? Normalmente, quando nós ouvimos alguma coisa, aquilo começa a despertar em nós uma visão, ou uma previsão do nosso futuro, dentro daquilo que nós ouvimos. E ali nós começamos a canalizar energia, e nós vamos sendo dominados. E depois que a gente cria um conceito
a gente sai por aí batendo no peito e dizendo: eu decidi isso, eu escolhi isso. E na maioria das vezes a gente anula a fonte de influência, que foi lá onde a gente ouviu. Muitas vezes nós anulamos a glória que é para ser dada a Deus, a gente pega para a gente. Eu escolhi isso, eu decidi isso, eu vi isso, quando na verdade você deu ouvidos a alguém que andava com Deus, e ali você começou a ser transformado. Forma, quando se dá ouvidos à serpente ou a quem anda com a serpente. Eu não vou pregar aqui sobre o que o apóstolo já pregou, é só uma introdução. Já já nós vamos chegar a respeito da visão. Quando nós damos, principalmente aqui tem bastante jovens, né? O MSA é uma igreja repleta de pessoas jovens. Quando a gente é adolescente, quando eu era adolescente, alguém dizia assim: você foi influenciado por fulano tem caráter. Eu não fui influenciada por ninguém. Foi eu que quis. Ninguém me influencia. Ninguém me diz o que fazer. Na verdade, a gente está sendo influenciado o tempo todo. E a gente está influenciando o tempo todo. E na maioria das vezes, quando a gente diz isso, eu não fui influenciado por ninguém, é uma influência ruim. E a gente quer proteger aquela pessoa. E a gente toma a responsabilidade para nós. E quando a influência é boa, a gente quer tomar a glória da pessoa. Foi eu que decidi, foi eu que escolhi, foi eu que vi. Misericórdia. Dentro desse grupo aqui, que nós lemos no versículo, olho bom e olho mau. Uma coisa bem simples. Vocês já ouviram falar de 3 grupos de pessoas. Pessoas pessimistas, otimistas e realistas. Não é verdade? Todo mundo já ouviu falar disso. Então fica muito fácil esse paralelo para você memorizar, levar para a vida. O olho bom é o otimista. O olho mau é o pessimista. Simples assim. E o realista, onde ele entra nessa história? Gente, o realista é simplesmente um pessimista orgulhoso. Ele não tem coragem de dizer que é pessimista e ele fica se escondendo através das lógicas. Porque o realista se baseia em lógica. Isso ali vai acontecer se fizer isso aqui. Ah, o fulano fez isso, eu tenho certeza que vai acontecer aquilo lá. Eu só estou sendo realista. Quando, na verdade, a maioria das vezes está levando para o lado pessimista, mas ele não quer dizer que é pessimista. Detalhe, meus amores, isso aqui é no natural. Como o irmão falou muito bem na abertura, nós vivemos em 2 mundos paralelos e ao mesmo tempo, natural e espiritual. Isso daqui é para quando você estiver no momento natural, porque nós somos seres espirituais. Nós somos do céu. E nós não nos movemos nem por otimismo, nem por pessimismo. Nós nos movemos por fé. A linguagem do cristão é a fé. A visão do cristão é a fé. Não preciso nem discorrer muito sobre isso, porque a abertura falou lindamente todos os exemplos ali dos grandes homens da Bíblia a respeito de viver pela fé. Fazer o impossível se tornar possível. É um conjunto. Deus age. Mas primeiro você tem que ter fé. É através da sua fé que Deus age. Amém, meus queridos? Então, vamos dar continuidade aqui. Como eu disse, isso foi apenas a introdução. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 10, do 38 ao 42. Um texto muito conhecido, muito ministrado. Vamos ler aqui. Lucas 10, do 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Normalmente, quando nós lemos esse texto, ou quando nós ouvimos pregações sobre esse texto, é muito focado na personagem de Maria. Muito focado. Maria é uma adoradora, Maria é uma pessoa sedenta, ela está ali aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais na personalidade de Marta. Mas não vamos deixar Maria de lado, de forma nenhuma. E o que acontece? Marta, ela se incomodou quando ela se pegou trabalhando sozinha, servindo sozinha. E a primeira vez que você lê esse texto, ouve esse texto, sejamos honestos, você se identifica mais com Marta do que com Maria. Porque nós estamos ali no natural. Acontece muito isso nos bastidores das células da igreja. O irmão está ali limpando, varrendo, arrumando cadeira, arrumando o som, tirando a cadeira. E tem os outros ali adorando e orando. E aqueles que estão trabalhando ali, eles estão começando a se incomodar. Eu estou trabalhando e os fulanos ali estão só parados. Não estão fazendo nada, não estão ajudando. É natural, porque nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E o mundo é cheio de... Tudo é natural, tudo é natural. O que acontece, então? Marta tomou uma decisão. Eu vou falar para quem pode. Ela foi contar para Jesus. Ela foi pedir consolo, ela foi pedir ajuda. Na expectativa de Marta, ela estava esperando o quê? Que Jesus passasse a mão na cabeça dela. Que Jesus confrontasse Maria ali mesmo na presença dela. Porque eles estavam num ambiente familiar. Provavelmente ali, além da família de Marta e Maria, Jesus também estavam os discípulos de Jesus, os 12, porque onde Jesus estava, os 12 também estavam. E naquele ambiente familiar, calmo, Jesus estava ali sentado, ensinando, Maria estava ali sedenta, aprendendo, Marta servindo. Eu acredito que Jesus se hospedou naquela casa, não era uma visita rápida. Se fosse uma visita rápida, Marta não teria se incomodado. Uma visita de uma hora. Provavelmente Jesus estava ali se hospedando, passando uma semana, um fim de semana, não sei quanto tempo. A questão é que Marta trabalhava e Maria só ouvia Jesus. E ali Jesus toma o quê? A iniciativa de confrontar Marta na presença de Maria. Marta, ela é confrontada. Detalhe é que ela cresce com esse confronto. Essa aqui é a primeira passagem que a gente vai ver a respeito dessas personalidades. Já já a gente vai abrir em outro texto, onde a gente vai verificar que Marta cresceu através daquele confronto. O que acontece? Marta estava no natural, Maria estava no espiritual. Elas estavam em frequências diferentes, elas estavam em conexões diferentes. E o Mestre Jesus pega e traz Marta para o espiritual, para que ela veja o que ela não está vendo. Jesus amplia a visão de Marta. E a partir daquele momento, ela começa a se tornar uma pessoa melhor. Ela começa a ter mais empatia pelos sedentos e adoradores. Amém? É isso que vai acontecer conosco aqui nessa noite. Vamos lá, meus queridos, vamos continuar. Já foi falado que, ao invés de Jesus repreender Maria, ele repreendeu Marta. Bom, vamos lá. Em 1 Coríntios 2, verso 14 e 15. Vocês podem estar abrindo. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Simplesmente constatando aquilo que eu acabei de dizer. O contraste entre o homem natural e o homem espiritual. Diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, apenas um espiritual discerne outro espiritual. Um natural não discerne um espiritual. O natural sempre vai ficar
perebento perante um espiritual. Ele sempre vai achar uma injustiça, ele vai se colocar numa posição de vitimismo, ele vai procurar justiça, ele vai procurar acusar, porque foi isso que Marta fez. Marta acusou Maria perante Jesus, porque ela estava natural e ela não compreendia as coisas espirituais. Agora nós vamos para João 11. Esse capítulo, ele trata da ressurreição de Lázaro. Já foi citado aqui hoje também. Aqueles que não conhecem a história, eu recomendo que leiam em casa, porque é um capítulo bem longo. Nós não vamos ler todo ele, vamos nos ater a alguns versículos. Vamos começar João 11, versículo 5. É muito interessante aí, fica claro que Jesus amava os três. Jesus amava Marta, sua irmã, e a Lázaro. Então, independente de uma estar natural e a outra espiritual, não diminuiu o amor de Jesus por Marta. Simplesmente ele ensinou ela com amor, com confronto, mas com amor. Todos os confrontos que você recebe dos seus discipuladores são feitos em amor, são feitos para o seu crescimento. Amém? Não tenha medo de ser confrontado. Aqueles que não são confrontados, normalmente eles paralisam no processo e eles não crescem. O confronto me faz crescer. O confronto te faz crescer. Do versículo 17 até o 29, tem um diálogo entre Marta e Jesus. E durante esse diálogo, nós vamos ler alguns versículos. No final desse diálogo, Jesus manda que Marta vá buscar Maria, porque eles não estão no mesmo lugar. Por exemplo, o versículo 20, vamos ler, João 11, versículo 20. Diz o seguinte: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E aqui é que a percepção de alguns vai começar a mudar a respeito de Marta. O que aconteceu? Jesus estava em uma cidade e lá chegou a notícia: o seu amigo Lázaro está doente. Jesus ouve aquilo, mas ele permanece no lugar onde ele está por mais 2 dias. Depois de 2 dias, ele fala para os discípulos: vamos à Judeia. Os discípulos começam a murmurar, e acontece um burbúrio ali, porque Jesus já está sendo perseguido. Se eles voltarem, eles temem que Jesus seja morto e que eles sejam mortos também. Mas Jesus insiste. Inclusive, Jesus até diz: Lázaro dorme. E eles não entendem. Jesus está falando que Lázaro está morto. Jesus precisa falar claramente, com todas as letras: Lázaro morreu. E ali eles voltam para Judeia. No entanto, a notícia chega à casa de Marta e Maria antes de Jesus. E quando a notícia chega, Marta se levanta e vai ao encontro de Jesus, num lugar distante da sua casa. Notamos aqui o quê? Mais uma vez nós vamos nos identificar com Marta. Marta se moveu pela promessa da vinda de Jesus. Ela não esperou Jesus chegar. Ela se moveu, se levantou e foi ao encontro dele. E o que nós todos estamos fazendo aqui hoje? Estamos nos movendo pela promessa da vinda do Messias. Nós oramos, nós jejuamos, nós evangelizamos, nós vimos a igreja, nós limpamos a igreja, nós vamos às células. Isso tudo é mover pela promessa da vinda do Messias. Marta se moveu pela promessa. E Maria permaneceu sentada. No entanto, a gente tem que ter o quê? Compaixão. Maria estava no momento de dor, de luto. O seu irmão estava morto e enterrado já há 4 dias. Marta se moveu pela promessa de Jesus estar vindo. Maria estava paralisada pela sua dor, pelo seu luto, pela sua tristeza, pela sua angústia. O que acontece? As mulheres naquela sociedade, naquela comunidade, não tinham valor se a sua figura feminina não estivesse atrelada a uma figura masculina.
Lázaro era o chefe daquela família. Imagina o tamanho da dor daquelas irmãs. Diz que os judeus foram para lá, para a casa delas, para consolar elas. O que acontece? Versículo 21 e 22. 21 e 22. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Marta o quê? Ela confessa esperança. Ela foi até Jesus, se moveu pela promessa, e quando chega até Ele, ela demonstra esperança. Eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele te concederá. Ela estava buscando respostas. Ela ainda perguntou, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Ela questionou. E o que nós fazemos em oração? Nós buscamos respostas. Nós fazemos isso em oração. Versículo 27. Muito interessante o versículo 27. Marta, disse ela, esse ela aqui se refere a Marta: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Nós sabemos que todos nós, o primeiro passo para entrar no reino de Deus é confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Confessar com a nossa boca. Marta estava confessando Cristo como o Salvador do mundo. Isso na primeira vinda de Cristo. Quando muitos nem sequer imaginavam que o Messias estava ali pelo meio, andando entre eles. Que é para vocês verem o quanto Marta estava espiritual, o quanto ela cresceu desde aquela primeira situação. Ela está aqui confessando Cristo como Senhor e Salvador do mundo. No versículo 28 e 29, é o momento em que Maria vai reagir. Leiamos, versículo 28 e 29. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Maria se moveu, mas ela se moveu no acontecimento. Depois que aconteceu é que ela veio a se mover. E ela se moveu porque o mestre mandou chamar ela, Jesus mandou chamar ela. E nesse momento nós vemos o quê? Marta era, na primeira situação, acusadora da sua irmã perante Jesus. Agora ela foi um instrumento de Jesus para animar e fortalecer a fé de Maria, para fazer com que Maria se levantasse e fosse ao encontro do mestre. Vocês estão entendendo, querido? Isso é magnífico, isso é lindo, porque um irmão que estava na posição de acusador veio a se tornar espiritual e alavancar a fé daquele irmão que no primeiro momento estava mais espiritual que ele. Dentro da igreja, às vezes acontecem situações que uma pessoa acusa a outra para o discipulador, ou então pede um gabinete logo com o apóstolo e com a apóstola para poder contar o que o fulano fez. E ali, dentro daquela situação, acontece aquela acusação, igual nesse contexto bíblico que a gente está lendo. E quando aquela pessoa que foi acusar, ela é confrontada, ela sai irada, ela sai com raiva, ela sai chateada, ela sai com mais raiva da pessoa a qual ela foi acusar, e ela ainda sai com raiva do servo de Deus que confrontou ela para ampliar a visão dela. Ela sai dali cheia, mas não é cheia do Espírito Santo não, gente. Não é cheia de Deus não. Ela sai cheia de si, cheia de coisa ruim em volta dela. E ela fica ali sendo ministrada por demônios. E chega um dia, ela até permanece na igreja, chega um dia que aquele irmão lá que ela estava acusando precisa de um consolo, precisa de alguém para animá-lo. Se ele tivesse sido curado lá no confronto, hoje ele poderia ser essa pessoa que ia levantar o irmão. Mas se ele não decidir ser curado, Deus vai levantar outro. Porque a obra de Deus não para. Os irmãos precisam ser consolados. Temos aqui os servos de Deus, discipuladores, apóstolos, pastores. E é para isso, para alavancar a fé dos irmãos.
para fazer os irmãos crescerem, para ampliar a visão de vocês, para ministrarem, para confrontarem, para liberar cura, para liberar tudo aquilo que vocês precisam para amadurecer na fé, para crescer na fé e alcançar o milagre, porque agora sim a gente vai falar do milagre, alcançar a promessa. Todos nós temos promessas. A promessa principal para todos é a salvação, é o céu, morar com Deus. Mas todos nós também temos promessas individuais no nosso ministério, na nossa família, no nosso casamento, para os nossos filhos, na nossa profissão, nós temos promessas individuais. E para você alcançar essas promessas, você precisa crescer na fé, amadurecer na fé, crescer, amém? O milagre. Qual era o milagre, gente? O milagre era simplesmente a ressurreição de Lázaro. Como foi falado, uma mulher não tinha valor sem que a figura estivesse atrelada a um homem. Mas antes disso, vamos ver uns versículos aqui rapidinho. Provérbios 24:10. Só para vocês ficarem bem afiados. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É forte. Até dói, né? Essa palavra frouxo é uma palavra muito pesada. Mas no dia da angústia, se você se mostrar frouxo, fraco, paralisado, a tua força será pequena. E ali era um dia de angústia. O irmão estava morto. E Marta se mostrou forte. E Maria se mostrou a frouxa da história. Se manteve parada. Agora, Êxodo 14, do 15 ao 16. Essa daqui é diretamente para nós. Êxodo 14, 15 e 16. Essa passagem é incrível. Por quê? Moisés está ali, conduzindo o povo de Israel, e está cercado. Montanhas de um lado, mar do outro lado, e os egípcios se aproximando. E quando acontece essa situação, a gente vai ler no versículo 12, versículo 13, que Moisés começa a animar o povo e pregar para o povo. Ele começa a dizer: Deus vai operar um grande livramento, não temas. E ele clama. Só que no versículo 15 e 16 é a resposta de Deus. Olha o que Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Estenda o seu cajado sobre o mar. Vocês vão passar a pé enxuto. Vocês vão passar no chão seco no meio do mar. E aqui a gente entende o quê, queridos? Que tem hora que é para clamar, mas tem hora que é para agir. Ali não era hora de clamar, ali não era hora de pregar, era hora de agir. O próprio Deus diz: por que clamas a mim? E no dia da angústia lá, que Marta e Maria estavam de luto pelo irmão, que já estava até enterrado há 4 dias, Marta estava o quê? Agindo. Maria provavelmente estava clamando. Ela estava sentada, provavelmente ela estava clamando. Ela estava fazendo a parte dela. Elas se complementaram muito bem. Enquanto uma clamava, a outra agia. Se nós agirmos dessa forma, a igreja será uma bênção. Elas se complementavam, elas se ajudavam. Na segunda situação, quando Maria está sentada e Marta se move para encontrar Jesus, estava o contrário. Maria estava natural, Marta estava espiritual. De novo, elas estavam em frequências diferentes. De novo, elas estavam em conexões diferentes. E é isso que acontece no meio da igreja. Porque no meio da igreja, o que acontece? Está o tempo todo renovando a membresia, acrescentando a membresia. Está chegando um novo convertido. A pessoa que ela aceita Jesus hoje, pela primeira vez na vida dela, ela é um bebezinho espiritual. Ela é um bebê. Jesus adverte aqueles crentes velhos na fé, para ter cuidado, para não ser uma pedra de tropeço. Ai daquele que ser uma pedra de tropeço para os pequeninos. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no fundo do mar. Porque nós que estamos na igreja há muito tempo, nós devemos zelar pela fé dos pequeninos.
alavancar a fé deles, ser apoio para eles, amar eles, cuidar deles, trazer eles para a esfera espiritual. Eles estão vendo tudo natural o tempo todo. Só que a gente cai naquela de que também é natural e começa a acusar o irmãozinho novo na fé. Aí, o que acontece? A igreja esvazia. Se nós, todos nós, agirmos de acordo com o que a Bíblia manda, termos compromisso com a Bíblia, com os nossos discipuladores, com os nossos pais, com os princípios bíblicos, gente, não vai ser difícil ser crente. Não vai ser difícil encher essa igreja, e nenhuma igreja. Vocês já uma expressão que diz sobre casamento, né? Que diz que se o marido for muito bom, não será difícil para a mulher, para a esposa ser submissa, porque Deus, que aqui na Bíblia fala para o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Se o meu marido me ama a ponto de dar a vida por mim, não vai ser difícil eu me submeter a ele. Vai ser fácil. Não é verdade? E se todos os irmãos da igreja maduros na fé se comportarem como espirituais, não vai ser difícil para os novos convertidos se adaptarem, crescerem na fé e assim o reino de Deus crescer, 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 crescer e se multiplicar. Amém? É simples, é nós que complicamos. Aleluia. Vamos lá. Agora sim, vamos falar da ressurreição, que foi o alcance da promessa de Marta e Maria. Por que aconteceu a ressurreição? Tem 3 motivos. O primeiro motivo está em João 11, versículo 4. Muito simples, muito fácil, claro como a água. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A morte de Lázaro, o primeiro motivo, glória de Deus, glorificar o Filho de Deus. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo, por que a ressurreição de Lázaro tinha que acontecer? João 11, versículo 15. Aqui é Jesus e os discípulos conversando antes de irem à Judeia. E folgo por amor de vós, diz de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. O segundo motivo era para que os 12 acreditassem que Cristo era o Filho de Deus. Nesse momento aqui, Jesus diz: eu me alegro que eu não estava lá no momento que ele morreu. Porque vocês vão ver a ressurreição e vocês vão acreditar. Eu sou o Filho de Deus. Ele estava dizendo praticamente com todas as letras. Muito evidente. E o terceiro motivo, como eu falei a vocês agora há pouco, foi por Marta e Maria. Como dito em João 11:5, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Lázaro morreu. Tem Marta e Maria. O que acontecia naquela sociedade, naquela comunidade? Se não tem nenhum homem na família, aquelas mulheres ficam vulneráveis e até os bens delas serão tomados. Porque tem que ter um resgatador. A gente lembra lá da história de Ruth, né? Noemi e Ruth, teve que o Boaz entrar na história para poder resgatar elas, resgatar as propriedades delas. Elas iam ficar sem nada. Elas estavam vulneráveis. Elas estavam num aperto e tanto. E Jesus faz o quê? Pega o irmão delas e devolve para elas. Que milagre. Que alcance de promessa, hein? De repente eu estou aqui à deriva, eu não tenho mais nada. Porque não era uma ameaça. Ele estava morto. Ele estava morto já há 4 dias. Elas já se consideravam sem nada. Era só passar o tempo do luto. E depois elas tinham que orar e clamar muito para aparecer um resgatador. Tão bom quanto Boaz. Mas aí o que acontece? Lázaro volta à vida e assume o seu papel como chefe daquela família. E elas não precisam mais se desesperar. Glória a Deus. Novamente elas estão seguras, tranquilas, em paz. E uma complementou a fé da outra. Uma complementou o amadurecimento espiritual da outra. Porque Jesus poderia mandar que o sepulcro fosse aberto somente na presença de Marta. Mas não, Jesus manda que Marta busque Maria. E as duas estão presentes. E Jesus manda que abre o sepulcro. Isso eu até anotei aqui o versículo.
Deixa eu ver, 39 e 40. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Marta aqui já estava querendo pender para o lado natural de novo, já estava confrontando Jesus. Senhor, mas já faz 4 dias, já está fedendo. Aí Jesus, confronta ela de novo. Eu não te disse que, se tu crer, tu verás a glória de Deus? E aí, nessa hora, Marta e Maria permitem que o sepulcro seja aberto. Imagina a cena, a situação de abrir um túmulo. Os cimentos ali, naquele momento. Hoje em dia é crime. Mas naquela sociedade lá não era crime. Jesus, ele era um amigo daquela família. Ele não podia chegar abrindo o túmulo, ressuscitando Lázaro. Não, ele precisava que a família estivesse presente. Por isso ele mandou buscar Maria. E Marta e Maria permite, e o túmulo é aberto, e Jesus manda que Lázaro venha para fora, ressuscita Lázaro. Então, quando elas permitem que o sepulcro seja aberto, é o quê? A fé em ação. De novo, a fé de 2 mulheres que foram experimentadas no natural e no experimental, no espiritual, tão experientes na fé. E agora elas podem agir com aquela fé madura. E aí, o sepulcro aberto, o milagre acontece. Lázaro volta à vida. Se nós não estivermos maduros na nossa fé, se nós não estivermos agindo como seres espirituais que somos, nós não alcançaremos as nossas promessas. Precisamos evoluir na nossa fé. Precisamos subir de nível na nossa fé. Amém? E a partir daqui, a gente vai começar o quê? Uma aplicação breve. Vamos aplicar isso aqui para nós hoje. Como você se vê? É o primeiro ponto. Você se vê como uma pessoa natural, como uma pessoa espiritual? Você se vê como uma pessoa capaz ou incapaz? Corajosa ou medrosa? Corajoso ou medroso? Com fé ou incrédulo? Tímido, talvez? Ou ousado? Como você se vê? Se examine agora. Isso é muito importante. Jesus disse em Mateus 10:16, ele disse o seguinte: eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que é que Jesus quis dizer? Você precisa estar esperto e atento nas 2 esferas, no natural e no espiritual. Por quê? Nós somos seres espirituais, nós somos do céu, mas nós estamos no mundo. E se a gente não ficar esperto aqui no mundo, o diabo nos passa a perna, as pessoas nos passam a perna, as pessoas nos manipulam. Vamos ficar à mercê, à deriva. Então nós devemos o quê? Ficar espertos, prudentes como as serpentes, no natural, para que a gente não seja passado para trás, para que a gente não seja humilhado pelo diabo, para que a gente não seja deixado de lado. E como os seres espirituais, nós devemos ser simples. Por que simples? O que é que Jesus disse? Aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Qual a simplicidade maior, né? Servir. Servir. Se nós estivermos dispostos a servir, aquele exemplo do novo convertido, serve o novo convertido, ele não vai se desviar. É lindo você estar ali a serviço da pessoa. Você está ali disposto a ajudar no que aquela pessoa precisar. Seja com uma palavra amiga, seja com uma carona. Existem diferentes formas de ajudar. Amém? Então precisamos estar experimentados nas 2 esferas. Já estamos encerrando, meus queridos. Uma ilustração breve. Imagina você na sua casa, você está sozinho, e você vai ter um hóspede muito importante, muito ilustre, que você, quando pensa, você já treme. Eu não sou digno de receber essa pessoa. A minha casa é tão simples, é tão pequena, tão modesta, então não sou digno. Mas aquela pessoa, ela vai se hospedar lá, ela vai passar um final de semana na sua casa. Você vai poder se comportar somente como Maria,
e ficar lá do lado da pessoa só ouvindo, conversando. Olha, o fulano vem na minha casa. O que vocês vão comer? A casa vai ficar um lixo. Não é verdade? Você vai poder se comportar somente como Marta. Fulano, tu precisa de mais alguma coisa? Aí serve, aí cuida, aí busca uma coisa, busca uma água, e busca um refri, e busca comida. E não dá a mínima atenção para aquele hóspede. Também não dá. Você tem que achar um equilíbrio entre as duas coisas. Servir e dar atenção. Não é verdade? É assim que nós devemos agir. Servir e aprender. Continuar aprendendo, continuar crescendo na fé. Amém, glória a Deus. Viu como a ilustração foi breve? Nós não podemos ser servos mancos. Um servo manco apenas ouve, mas não pratica. Ou então ele ouviu, aprendeu um pouquinho, ele começa a praticar. Mas aí ele parou de ouvir, ele parou de aprender. Ele é um servo manco. Qualquer hora ele vai tropeçar e cair. E ficar para trás. Não vai alcançar a promessa. Nós devemos ser servos completos. E como é um servo completo? Ele ouve, aprende, pratica e continua ouvindo e aprendendo. Glória a Deus. Esse é um servo completo. Se Deus te der unção, capacitação, se Deus te der tudo que tu pede em oração, em clamor, mas aí tu continua lá. Eu não posso. Eu não sou capaz, eu tenho medo, eu vou passar mal. Você continua tímido, você continua assustado. E você não se dispõe a ir. O apóstolo te coloca na escada para tu vir ministrar. Aí tu treme, aí no dia tu... Não, apóstolo, não vou poder não, porque aconteceu isso. Mas é tudo nervoso, é tudo medo, é tudo timidez. Mas aí, gente, o que é isso? Deus te deu tudo e tu não agiu. O que vai acontecer? Os teus talentos serão enterrados. Depois dos talentos enterrados, é pouco tempo para a gente se tornar o quê? Um morto-vivo. A gente fica ali, indo para a igreja, esquenta a igreja, volta para casa, vai para a célula, esquenta o banco lá, ora um pouquinho, adora um pouquinho. Mas não ganha vidas, não consolida as vidas. Por quê? A gente parou de aprender e a gente não conseguiu colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu. Aleluia, misericórdia. Hoje é o dia que Deus vai te capacitar e te complementar com aquilo que você precisa. Se coragem, Deus vai desatar. Se fé, Deus vai aumentar a porção que você já tem. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui hoje. Se você não tivesse fé, você não estaria assistindo a live. Então, meus queridos, Deus vai te capacitar. Se ousadia, Deus vai te dar. Apenas creia, assim como Cristo falou para Marta, creia e verás a glória de Deus. É só crer. Amém. Agora o segundo ponto, como Deus te vê. O primeiro ponto era como eu me vejo. Isso é muito importante, porque senão eu não saio do lugar. E como Deus me vê? Deus me vê de duas maneiras diferentes. A primeira maneira que Deus me vê, Ele me vê com misericórdia. Por quê? Porque eu estou em fase de aprendizado, eu estou amadurecendo, eu estou em processo de crescimento. Marta e Maria tiveram a misericórdia de Jesus. Jesus ensinou com amor, com confronto, com amor, com confronto, com amor, misericórdia. Então Deus olha para nós com misericórdia. Porque Ele entende que nós ainda estamos aprendendo. Mas não é só isso. A segunda forma que Ele nos vê, com expectativa. Como assim? Ele espera que a gente faça algo. Ele espera que a gente coloque em prática aquilo que a gente já aprendeu. Foi acabado de ser falado aqui e foi bem mastigado. Deus espera que nós agimos. Deus falou lá para Moisés, por que está clamando a mim? Vamos clamar, mas vamos agir também. Amém? E o terceiro ponto, como as pessoas te veem. Essa aqui é forte, essa aqui dói um pouquinho. Porque tem dois grupos de pessoas para nós, que somos espirituais, é só duas classificações. Os cristãos e os ímpios, só. Como que os cristãos estão te vendo? Eles olham para você e veem um cristão fiel, temente a Deus? Ou eles olham para você e veem um fariseu religioso que prega uma coisa e faz outra? E os ímpios?
Eles te olham como um cristão verdadeiro, genuíno, servo do Senhor? Ou eles olham para você e dizem, fulano é uma fraude. Fulano vive indo para a igreja, mas aqui, menino, eu já vi ele fazendo cada coisa. Aí, tem pessoas que pensam assim, eu não estou nem aí para o que os outros estão pensando de mim. Isso fala mais sobre eles do que sobre mim. Gente, isso é desculpa para aliviar a consciência. No reino de Deus isso não existe. Eu devo me preocupar com a fé do meu irmão. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro várias vezes. Eu devo me preocupar com o que os outros estão pensando a meu respeito. Eu sou diferencial. Você é o diferencial. Você faz a diferença entre lançar uma pessoa para o céu ou jogar ela no inferno. E isso é com as suas atitudes, com as suas ações. Você deve se preocupar, sim, com o que os outros estão pensando a seu respeito. Isso é o teu testemunho. Existe aquele testemunho que a gente vem aqui, né, no culto da vitória, ou no outro culto, e conta uma vitória, uma dificuldade que a gente teve, Deus nos deu a graça, a gente venceu, ou uma bênção que a gente alcançou. Isso é um testemunho que eu conto de um acontecimento da minha vida. Mas o meu testemunho pessoal, como cristão, ele é validado pela ótica dos outros. Na lei, qualquer fato que acontecesse, só era tido como verdadeiro se tivesse 2 ou 3 testemunhas. No Novo Testamento, isso também é dito. Eu acredito que numa carta do apóstolo Paulo, não sei se em Timóteo, que fala que qualquer acusação contra um ministro do Senhor só é levada em consideração se tiver 2 ou 3 testemunhas. Então, o meu testemunho pessoal como cristã, ele é validado pela ótica dos outros. Tanto dos ímpios, como dos cristãos. Vamos ver por quê. Versículo bíblico, é o último que a gente vai ler. 2 Coríntios 3, verso 2 e 4, do 2 ao 4. Segunda Coríntios 3, do 2 ao 4. Eu amo esse texto. Eu acho lindo demais. Diz assim: vós sois a carta, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você é uma carta escrita por Deus para a humanidade ler. E essa carta fala para os cristãos e fala para os ímpios. A questão é, essa carta aí, de hoje, de agora, é Deus que está escrevendo ou é você mesmo? Devemos ser cartas escritas por Deus. E é uma carta escrita por Deus, ela tem compromisso com o princípio bíblico, compromisso com a igreja, compromisso com a célula, compromisso com apóstolos, compromisso com pai e mãe, compromisso com a leitura da Bíblia, compromisso com o devocional. Porque se não for assim, eu não sou uma carta de Deus para a humanidade. Eu sou só aquilo que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para mim ser uma carta eficaz de Deus para a humanidade, eu devo ter compromisso com a leitura bíblica diária. Então, meus irmãos, é isso. Se você não ampliar a visão que você tem de você mesmo, se você não ver, pelo menos em parte, aquilo que Deus espera de você, por que em parte? Porque a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. A Bíblia também fala que o que Deus reservou para nós, nem olhos ouvidos e nem ouvidos ouviram, mas pela fé eu posso alcançar. Porque mesmo sem saber o que é, eu sei que é maravilhoso, porque é de Deus para mim, porque é de Deus para você. Então eu preciso ampliar a minha visão espiritual nessas 3 esferas. A visão que eu tenho de mim mesma, a visão que Deus tem de mim e a visão que o próximo
tem de mim. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite? Se posicione, se coloque na posição de receber o destravar daquilo que está travado na sua vida. Se você precisa de fé, clame nesse momento. Agora é o momento de clamar. Comece a clamar, comece a falar com Deus. A partir dessa autoavaliação que você fez de você mesmo nesse momento, comece a falar com Deus. Comece a contar para Ele como você se vê. Hoje você aprendeu, através do exemplo de Marta, como sair do natural e entrar no espiritual, entrar no sobrenatural de Deus. Deus, Ele quer ampliar a tua visão espiritual, meu querido. Ele quer te usar poderosamente, não apenas no altar, para louvar, para ministrar, para pregar, para dançar. Não, Ele quer te usar no teu bairro, para falar do amor dEle para o teu vizinho. Ele quer te usar, assim como o irmão Bento falou nessa noite, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no teu trabalho. Mas para isso você precisa crescer na tua fé, amadurecer. Você precisa, querido, entrar no outro nível. Deus está te chamando nessa noite. Filho, eu quero te usar. Filha, eu quero te usar. Eu quero te usar para salvar. Eu quero te usar para libertar. Eu quero te usar para curar. Mas você só pode libertar e curar através do meu Espírito que habita em você, se você já for liberto e curado. Deixe de meninice, igreja. Deixe de olhar para o teu irmão novo convertido como um rival e olhe para ele como alguém que pode apoiar a tua fé, como alguém que você precisa apoiar. E vocês vão se complementar, assim como Marta e Maria. Que complemento será esse? Nós somos um único corpo, igreja. Nós somos o mesmo corpo, nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Esse corpo só tem uma cabeça. E essa cabeça é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Derramou o sangue dele no Calvário para te libertar, para te curar, para te salvar e para te enviar para cumprir o ID, para você ser um instrumento para ele salvar outros, para você ser um instrumento para libertar outros. Se você vê o teu irmão triste, caído, deprimido, distante da igreja, visita o teu irmão. Vai lá ouvir ele. Vai lá entender o porquê. Vai lá derramar amor na vida dele. Derramar misericórdia. Porque nós devemos derramar daquilo que nós recebemos de Deus. Nós recebemos misericórdia. Nós devemos ter misericórdia. Nós recebemos amor. Nós devemos derramar amor. Nós devemos perdoar para que nós sejamos perdoados. Oh, meu querido, minha querida, o perdão fala de um destravar no mundo espiritual. Perdão, você não cresce, porque quando você perdoa, você desata a pessoa. Mas principalmente você é desatado, você é libertado, você é livre dos rancores. Aquela pessoa tirou o teu sono porque você ficava se lembrando do que ela te fez. Mas a partir do momento que você perdoa, nunca mais você perderá o sono por causa daquela pessoa, porque você estará livre. Porque Cristo veio para isso, para te libertar, queridos. É sobre ter você. Eu glorifico a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dessas pessoas. Eu glorifico a Deus. Eu sou grata a Deus pela oportunidade, Senhor, de voltar a falar em Teu nome. Eu sou grata pela confiança. Quando nós subimos no altar do Senhor, o Senhor está depositando confiança em nós para falarmos no nome dEle. Eu te amo, meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Fala a Tua igreja nessa noite, Senhor.
Amplia a visão espiritual da tua igreja. Ministra no profundo. Traz a memória, Senhor, deles, o momento em que eles precisam libertar-se. O momento que eles precisam melhorar a visão que eles têm deles mesmos. Eles precisam, Senhor, nós precisamos, eu também preciso olhar mais para a cruz e menos para os defeitos das pessoas. Eu preciso olhar mais para a cruz e menos para os erros das pessoas. Eu preciso manter os meus olhos fixos no alto e pedir do Senhor a sabedoria que descende do Pai das luzes, que esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Nada seria assim. Então, meus queridos, nessa noite, estejam abertos para aquilo que o Senhor tem a fazer na vida de vocês. Se você estivesse aqui, se você estivesse, Senhor, nós te glorificamos, Pai. seria assim. Obrigado, Espírito Santo, pela tua voz. Obrigado por essa palavra tão tremenda, tão poderosa. Que não sejamos indivíduos naturais, sejamos homens e mulheres sobrenaturais. E, meu Deus, que a visão dessa igreja esteja aberta, Pai. Possamos compreender a visão que nós temos acerca de nós mesmos, a visão que o Senhor tem acerca de nós, a visão que as pessoas têm acerca de nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Continua fluindo, Pai, através dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Bênção, fomos muito abençoados. Palavra tremenda. Lembramos, irmãos, sobre nossas atividades, né? Sexta-feira vai ter rede de casais, amanhã as células estarão reunidas. Domingo pela manhã eu vou ter uma reunião com toda a equipe de levita da igreja, ministério de louvor, ministério de teatro e ministério de dança, tá bom? 9 horas da manhã. E depois teremos um café da manhã, um coffee break, tá bom? Deus abençoe. Estamos dentro de um grande projeto chamado Reino de Deus. Estou esquecendo alguma coisa? Não, né? Dia 16, Rei de Mulheres, a apóstola Graça vai estar aqui ministrando. Será uma noite memorável, tá bom? Noite poderosa. Deixa eu orar e liberar você para sua casa. Pai, oramos pelo teu povo, muito obrigado pela tua presença. Louvamos o teu nome por aqueles que não puderam chegar até aqui, mas que puderam assistir pela live. Que o Senhor abençoe, nos leva a cada um em paz nos nossos lares e continua, Deus, ampliando a nossa visão. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.